Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz, querido signo de Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos. Os mentores pediram para deixar esta frequência a todas as leituras de hoje, que eu aguentar fazer. Então já fiz para Touro, agora é Gêmeos e a próxima será Câncer, ouvindo a frequência 528 HZ. Nós vamos começar a vossa leitura com conselhos e previsões para o mês de setembro de 2025 com o mantra para você confirmar e reafirmar a si mesmo 3 vezes antes de começar o seu dia. E se você trabalha de noite, antes de começar a sua noite. Mantra para Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos para setembro de 2025, queridos mentores e guias astrais. Mantra, ok? Antes de fazer o mantra, que está na mesma cor da frequência, laranja, vermelho e amarelo. Deixa o teu mantra aqui. Nós vamos conversar sobre os lembretes importantíssimos. Não pula, presta atenção para você não errar. 7 de setembro. Domingo de 7 de setembro, independência do Brasil. Vai ser um dia que você vai pular da cama, porque vai ser um dia de muita coisa a fazer. Vamos ter eclipse lunar total no signo de Peixes. Não será visível no Brasil, mas a totalidade será às 14 horas e 31 minutos, que eu vou recitar os 77 nomes da lista dos escolhidos da Carta dos 3 Pedidos. Se você quiser participar, já conhece a Carta dos 3 Pedidos, manda uma doação de R$50 que vai entrar para o balde do sorteio indefinitivamente. E por sincronia universal, talvez você faça parte dos 77 nomes. Estou esperando, faltam 32 nomes para completar 77. Eu vou recitar os nomes, vou queimar a carta com muita atenção para não queimar o dedinho. E você precisa fazer a sua carta subjacente também e também queimar. E eu vou recitar a partir das 14 horas e 31 minutos, que vai ser a totalidade. Às 18 horas do mesmo domingo de 7 de setembro, que é o primeiro domingo do mês, todo primeiro domingo do mês tem sorteio lá no Instagram. Se eu falar ou se eu não falar nas leituras, vai continuar tendo sorteio todo primeiro domingo do mês lá no Instagram. Na parede do perfil @SorayaNakib. Às 18 horas. Os 10 sorteados são postados na parede do perfil do Instagram @SorayaNakib e também são postados aqui na parede do YouTube. O papo mensal também vai ser no mesmo domingo. Nós mudamos. O papo mensal era sempre no último domingo do mês, mas eu mudei. Então estou fazendo o papo mensal no primeiro domingo do mês para dar tempo de fazer todas as leituras. E no final de todas as leituras eu converso com vocês, boto minha cara no vídeo por 1h30, uma vez por mês, para fazer o papo mensal, onde vocês vão apertar a minutagem do signo de vocês e ouvir qual é o arcano maior e arcano melhor, arcano maior e menor. Eu falei melhor? Também melhor. Melhor. Para vocês ouvirem. Então vocês vão lá na minutagem apertar no vídeo do papo mensal, que vai ser no mesmo domingo de 7 de setembro. E nós vamos conversar sobre o calendário astrológico também, como de costume. No papo mensal aqui está incompleto, mas essas são as informações que eu preciso para fazer essas leituras de agora. Então vamos ao seu tarô. Querido signo de Gêmeos, já está embaralhado. E eu vou fazer o mantra para vocês. Como é que você faz o mantra? De acordo com a instrução do yoga, não fui eu que criei, não fui eu que inventei. Você respira fundo, segura, aspira, abre os olhos e leia o seu mantra a si mesmo 3 vezes antes de começar o seu dia. Ou sua noite, se você trabalha de noite. Este é o mantra da morte. A morte não existe. A morte é uma transmutação de dimensão
Você sai dessa dimensão 3D e você vai para a espiritual. Existem dois universos paralésicos, paralésicos. Eu sempre crio palavras para gêmeos. Então você vai sair dessa dimensão 3D para passar para a espiritual. Nessas cores dos primeiros 3 chakras, vermelho, laranja e amarelo. Quando sai essa cor, é uma pessoa que ela ainda não consegue manifestar as vitórias através do perdão do coração. Então, tudo que você ganha no 3D foi construído ou conquistado materialmente. Essa carta não é a quem tem nível espiritual em alto astral, como eu, que consegue fazer milagre de sobreviver no lugar mais caro, de luz mais cara do Brasil, ganhando menos que uma CLT, porque tá cada dia mais pobre, o YouTube não paga, a clientela caiu, o povo tá falido. Então, o que eu fazia em 2021 na paz, hoje eu faço 1/3 do que eu ganhava em 2021. E tô aqui, tô bem, tô zen. Um milagre. Agora você não sabe fazer isso. Você que tá me assistindo, você é do dinheiro. Você é da produção. Para poder gastar tem que produzir. Para poder gastar tem que ter dinheiro. Você não sabe viver como eu vivo. Então, quem tem essa carta é uma pessoa muito boa, mas que vive no 3D, no materialismo. E não acredita no espiritual ser capaz, porque não é isso que você enxerga com os teus olhos. Aqui é um São Tomé. A frase da carta está escrito: eu estou aprendendo que o final é somente o começo. Então você vai repetir para si mesmo, escreve no papel, bota na porta da geladeira 3 vezes, mas aqui no comentário escreve uma vez só. Eu estou aprendendo que o final é somente o começo. Eu estou aprendendo que o final é somente o começo. Eu estou aprendendo que o final é somente o começo. O final do quê? O final da morte para alguém, o final de um calendário, o final de um regime político, o final da semana, o final do ano, o final da rua, o final do propósito. Afinal, qual é o final? Independente do que for, que significa para você, para a sua vida. Essa mensagem é a todos aqueles que são pessoas maravilhosas, mas que não acreditam no milagre do espiritual fazer dinheiro. Aqui tem um lado laranja. Aqui tem um lado verde. E às vezes tem um lado laranja e desse lado é verde. E daí desse lado é laranja e desse lado é verde. E desse lado verde, esse lado é laranja. Ele vive nos dois mundos, material e espiritual, nos universos paralelos. O físico 3D, o teu, e o espiritual de Deus. E ele está fazendo a vida zen, a felicidade dele, se conectando e equilibrando os dois lados, porque aqui você não tem equilíbrio do espiritual, você só tem o material para ser feliz. Quando você entender que o espiritual é tão poderoso quanto o dinheiro que você tem, você fica zen, você fica bem. Amém? Ok. Tem muita gente que tem fé em Deus, mas não acredita que a fé em Deus traz dinheiro. Não acredita que a fé em Deus é capaz
de providenciar por uma vida boa zen. De jeito nenhum. Para você, você faz o cálculo matemático, se você ganha R$1.000, se você ganha R$100.000, como é que você vai fazer esse dinheiro render, crescer? É tudo aqui no material, não tem espiritual. E é porque você não tem o espiritual que você não consegue fazer muito mais do que você está fazendo. Os R$1.000 que você está fazendo seriam de valor de R$10.000 se você estivesse vivendo na espiritualidade como eu. Se eu ganho 1.000, eu transformo em 10.000. Não sei como, mas a minha vida aparenta ser uma vida de muita riqueza. Porque é isso que eu vivo no 3D, mas não é isso que eu ganho. Como que funciona? Sem ser corrupta, sem ser canalha, sem ser do cassino, sem ser hipócrita, sem ser sugar baby, sem ser uma aí da vida famosa do Brasil. Como que a Tia Sô faz isso? Como ela faz essa mágica? Porque eu entreguei para Deus. Vocês hoje aqui no Brasil, o Brasil é um país de moda. O Brasil não tem a sua moda, o Brasil segue a moda. Então hoje a moda no Brasil é o The Chosen. O que vocês assistem no The Chosen foi sempre a minha vida inteira. Eu sempre entreguei nas mãos do nosso Mestre Jesus, que aliás não é Deus o Criador dos universos e das galáxias. Para cada galáxia no universo, Deus deu um Messias, que é o núcleo da nossa Via Láctea. Toda galáxia ela tem um núcleo. Isso aqui é uma galáxia, por exemplo, aqui dentro está o núcleo. Esse núcleo é o Cristo de cada galáxia. O nosso é Jesus. Então, o que vocês assistem e pegou a moda do The Chosen hoje no Brasil foi sempre a minha vida. Esse cachorro zen meditando aqui no laranja e no verde do laranja. O verde, aliás, é o 4º chakra cardíaco do perdão. E o laranja é o quê? É o sentir, é o sacral. É verde, laranja, laranja e verde. Minha vida inteira foi assim. Quando eu era jovem, criança, eu pedi para Deus, porque eu já lia a Bíblia e falava: Jesus, eu quero ser igual a você. Eu quero ter de tudo de bom e não ter milhões e não ser enganada pela tentação do 3D. Como é que eu faço? Ele falou: entrega nas minhas mãos. Ele falou comigo, ele falou: entrega nas minhas mãos. Não vai te faltar nada, nem do lado esquerdo e nem do lado direito. E quando eu ouvi aquela frase, há 30 anos atrás, quando eu era jovem, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha noção do que era esquerda e direita, nem no Brasil, nem no mundo. Eu pensava que era a frase de Mateus na Bíblia. Quem sentar ao meu trono na esquerda e na direita não depende de mim, depende do meu Pai. Era isso que eu entendia. Eu não entendia que existia política. E ele falou para mim: entrega nas minhas mãos, que nada lhe faltará, nem na esquerda nem na direita. Ele quis dizer que eu não dependo nem da esquerda e nem da direita. Graças a Deus, a mulher que fugiu para o deserto, 1.260 dias. Quando a gente bater 144 mil nesse canal, vai ser uma alegria de euforia contagiante, incrível, maravilhosa, inesquecível ao planeta Terra. Porque esse número está escrito e ninguém sabe o que é, e todo mundo faz suposição às 12 tribos de Judá. Primeiro de tudo que eram 13 tribos, mas uma das 13 tribos eram 2 irmãs e como era mulher foi discriminada, virou 12. Depois eu vou falar uma coisa para vocês. Signo de Gêmeos, vocês são o signo um dos mais inteligentes do zodíaco, ok? Então presta atenção no que eu vou falar, porque você é Gêmeos
E você tem várias epifanias com aquilo que eu falo nos vídeos para vocês. Vocês acordam de repente, porque vocês são muito inteligentes, mas passa despercebido pela sua visão. Mas quando você aprende, você sente essa epifania, porque você é signo do ar flexível e você aprende. Você aprende em 3 segundos, é só você aprender. Não é difícil de martelar na sua cabeça se você descobrir algo incrível. Então, vou te falar algo incrível agora. Um dos segredos, Maria Madalena sabia os segredos da astrologia, do universo, conversava com Jesus, os outros apóstolos ficavam de lado, ninguém entendia o que esses dois estão conversando, conversa das constelações, dos signos, das estrelas, da lua, era lua e sol o dia inteiro entre Maria e Jesus, Maria Madalena. O segredo que Jesus escolheu 12 apóstolos é que era tão difícil para Jesus explicar aos apóstolos, olha, vocês são os 12 escolhidos para as 12 tribos, para os 12 meses do ano. Como é que ele ia falar para os apóstolos, olha, às vezes no universo existem exceções. Em ano bissexto vão ter 13 signos e 13 tribos, a tribo das irmãs. Então, era tão difícil de explicar que ele disse que não iria explicar, ou ele decidiu não explicar, porque o que eles falavam em parábolas, ou que se ele falasse direto, ninguém entendia. Como é que ele ia explicar que tinha ano que era 12, tinha ano que era 13? Mas é tão óbvio aos olhos da sacerdotisa maior. Jesus Cristo era o signo de Áries e ele escolheu 12 apóstolos porque era o número 1 Áries mais os 12 signos, que são um total de 13 constelações ao redor do Sol. Já existiam 13 constelações ao redor do Sol na época de Jesus e antes de Jesus, porque não foi a Tia Sô que inventou 13 signos. Foi Deus que criou o sistema solar dessa maneira, com 13 signos ao redor do Sol. Jesus mais 12. Olha na pintura de Leonardo da Vinci. A Última Ceia. A pintura tem Jesus mais 12. Não tem Jesus mais 11. Tem Jesus mais 12. É Jesus, Áries, mais 12 signos, que são 13. Jesus é o caminho. Ele era o Cordeiro, ou Carneiro, abençoado de Deus, nascido em abril, já revelado pela Igreja Batista desde 2014, que reabriram a Biblioteca do Vaticano para reconfirmar que Jesus não nasceu em dezembro. Foi escolhida a data do Natal, 25 de dezembro, pelo primeiro imperador Constantino. Esse momento de epifania já foi revelado para vocês através de mim há 7 anos no canal. Quem segue o canal já sabe disso, que Jesus é ariano. Jesus é o caminho. São 13 signos. As 13 constelações ao redor do Sol não foi o diabo que criou, foi Deus. Mas como que Jesus ia falar isso para um povinho que ainda continua brigando os apóstolos se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda? Mostarda é o quê? É verde. Para fazer a fé do quê? Do laranja. Para curar o menino que eles não conseguiram curar. E Jesus se alterou e gritou com os apóstolos mais uma vez. Essa fé, ela é tão poderosa quanto todo esse dinheiro que você tem, porque aqui você tem muito dinheiro. Essa carta é para quem tem dinheiro. Se você for pobre, na CLT, essa carta não é para você. Agora, se você tá bem, daí você é tão materialista que você fala, mas eu não tenho muito dinheiro. Você não tem muito dinheiro, mas você tem uma casa própria. Você tem um carro. Você tem uma chácara. Você tem um aluguel. Então você tem dinheiro, porque eu não tenho nem casa própria, nem carro, e nem aluguel, e nem chácara. E eu tô zen. Eu tô vivendo muito melhor que você, que tem 10 vezes do que eu tenho. Eu não tenho o que você tem, mas eu tô melhor que você. E você quer chegar no que eu tô sentindo e que você quer que eu te explique. Tudo isso numa carta só.
e nós perdemos 20 minutos hoje na oratória, porque para Gêmeos, fazer leitura para um signo de Gêmeos, um signo inteligente, fazer uma leitura de tarô não é leitura, é palestra. Porque você quer me convencer que não existe se sentir zen sem o bem material. E eu quero te convencer que você precisa de metade do que você tem para se sentir bem e se sentir zen. Você quer me convencer e eu quero te convencer. Por último, se você quiser ser convencido pelo Mestre Jesus Cristo, não quer ser convencido pela Tia Sô, por um acaso está escrito na Bíblia que Jesus disse aos apóstolos, larga tudo e me segue, pronto, eu calo minha boca e fico quieta, porque ele tentou ensinar o caminho do Zen a todos. Com exemplos tangíveis, 3D. Ele tentou ser o mais tangível o possível e mesmo assim ninguém entendeu que pode existir ser zen sem ter 1/3 do que você tem. E você continua me dizendo, mas eu não tenho o suficiente. Daí, meu Deus do céu, é um problema sério. É um problema sério. Essa mensagem foi para alguém que tem muito dinheiro e não sabe que tem muito. Fica dizendo que não tem o suficiente. Fica dizendo, quem sou eu perto do Bill Gates? Meu cara, o Bill Gates não tem isso que eu tenho. Com todo o dinheiro que ele tem, ele não tá zen. Essa leitura, essa mensagem é para uma pessoa muito personalizada, muito especial. Eu espero que eu pude ter abrido a epifania da tua inteligência, porque você sabe do que eu tô falando. Às vezes passa despercebido, mas o dia que você para ouvir o meu canal, nunca mais você esquece. E o problema que acontece no YouTube, tirando as inscrições, reconfirma que você continua inscrito, o sininho não presta para nada, você precisa comentar para o YouTube sugerir, deixa o seu like, hypa, compartilha e comenta. Se você não comentar, o canal não é mais sugerido a ninguém. Esses problemas que acontecem no YouTube são os mesmos problemas que acontecem em outras áreas que eu não posso falar. Estamos proibidos de falar a verdade, ok? Mas você sabe muito bem do que eu estou falando. O meu canal está bloqueado para não bater 144 mil desde janeiro de 23, perdão. Janeiro de 2023. Bloqueou 142 mil e não sai daquele número. Por que está bloqueado? Porque eles não querem que bata 144 mil, porque eles estão com medo. Medo do que vai acontecer. Que vai acontecer coisas maravilhosas. Não tenho porquê. Pior que já tá, não vai ficar. Aqui nós temos a temperança, no fundo, as de paus, 7 de copas, 7 de espadas, 4 de copas, pajem de copas, muitas copas aqui. O arcano da temperança tem 2 copas. O arcano da temperança são 2 arcanjos, Miguel e Rafael. Excelente. Excelente. Tá parecido com o touro, porque você vai se livrar do 7 de copas, o 7 de espadas se livra do 7 de copas, e eles não vão perceber que você está se livrando dos hipócritas. Eles não vão perceber que você está saindo desse círculo, porque você estava no oblívio, impossibilitado de enxergar a verdade com essa cortina de fumaça que dá votos de confiança a quem brilha, dá votos de confiança a quem já tem dinheiro, os empreendedores milionários egoístas que ficam milionários através de pagar CLT aos funcionários.
aos professores que ganham essa miséria, a todos aqueles que ganham essa miséria e tem sonho de viajar para o exterior do Brasil para ir trabalhar num país que presta para ganhar o salário justo, de ser professor, salário justo, de ser segurança, um salário justo, de ser enfermeiro, um salário justo, de ser algo justo, que poderia ser justo aqui no Brasil. Aqui talvez você tenha uma consciência que você vai pagar o salário justo ao seu funcionário. Aqui tem 4 de copas. Deus vai te dar mais uma chance, porque já te deu várias, para você fazer a diferença para alguém. Você vai receber outra chance de fazer fluir, porque é copas, flui, líquido, elemento água, fluir esse zen na vida de alguém, para você ficar bem. O arcanjo da temperança, ele sai quando você está fazendo bem a alguém e não a si mesmo. Quando nós temos o dom, se eu tivesse esse dom de fazer bem aos outros, a mim mesma, eu hoje estaria mais rica que o Bill Gates, mas está proibido. Eu tenho que aprender a ser zen, dizer amém, ficar bem, sem ninguém e sem todo esse dinheiro que você tem, meu bem, homem ou mulher. E aqui pajem de copas, um mensageiro também, outro anjo, querubim, um mentor espiritual, alguém, um ente querido no céu, te dando água fluidificadora para você beber. Bota uma jarra de água do lado da tua cama com tampa para não cair mosquito e deixa ela a noite inteira para ela receber a fluidificação. Tá vendo essa chuva? Isso aqui é água. Esses pingos fluidificadores que vai cair no teu jarro. Eu vejo pela psicometria dos meus dedos. Deixa o jarro de água. De manhã você bebe essa água, um copo. Meio-dia bebe outro copo. Às 18 horas bebe o terceiro copo. E se sobrar água no jarro ou na jarra, bebe antes de trocar essa água de noite. Se quiser fazer isso uma vez por semana, fazer todo dia, essa água, ela vem com vitamina fluidificadora, energia, energética, eletricidade para você tomar, você produzir mais. Vai produzir mais dinheiro que você produz, mas aqui não esquece de ser grato e pagar um salário justo a alguém, ok? E 2 de espadas. Nossa Senhora. Hoje o que eu revelei a vocês não vai deixar de faltar assunto para você comentar, porque o 2 de espadas não sabe do futuro, é pessimista, é fofoqueiro. 2 de espadas é a segunda carta que eu mais detesto no tarô. A primeira carta, medalha de ouro, é o 7 de copas. A medalha de prata é o 2 de espadas. O que é o 2 de espadas? É o pessimismo, o narcisismo, o egoísmo, insegurança, impossibilitado de enxergar o futuro, na negação, não sei o que, porque parece Gêmeos quando não para de falar. Então respira, meu querido, respira, solta devagar, faz teu mantra, respira e solta devagar e fala mais devagar. Quem fala papapá não diz nada. Aquele cachorro lá tá no silêncio, ele tá falando muito mais do que você. Que late. Olha só, ele é cachorro e ele não tá latindo. Então não late. Porque quem late, não morde. Ele tá zen. Infelizmente, essa imagem não fui eu que fiz, mas ela ensina ao homem que late, não morde, que o estado de fé, o estado zen que ele tem é muito mais poderoso. A hora que ele abrir os olhos, ele olhar para alguém, ele vai conquistar muito mais do que aquele que está latindo aí pelo mundo,
e tá cansado de latir, e já tá seco, com a garganta seca de latir, de gritar. Aliás, dia 7 de setembro aqui eu vi que tem muita gente que vai gritar. Quando ele abrir os olhos, ele vai ter um poder maior que o Darth Vader ou que o Star Wars, que o Luke Skywalker tinha, do poder de pensamento, de transformação. Só por olhar. Qual é a moral da história hoje? Arcanjo da temperança, Miguel e Rafael. A tua fé, se fosse de um grão de mostarda, já tinha resolvido o assunto. Infelizmente, é isso que eu tenho que te falar na tua cara. Jesus disse isso aos apóstolos. E você diz que tem fé e fala em nome de Jesus e não sei o quê. Se tivesse poder do tamanho de grão de mostarda, o que você queria que tivesse acontecido já tinha acontecido. Você só vai encontrar esse poder da mostarda quando você juntar o verde com laranja e o laranja com verde. Não tem outra solução. E você continua aqui no 3D. No 3D, ele é muito importante, mas ele só alcança aquilo que você quer. O que está faltando? A mostarda. Está faltando a mostarda. Dez de paus. Na sua coroa dos últimos 3 meses, 9 de copas, a satisfação que ficou no passado. No mês de setembro você tem o pajem de paus. No seu bloqueio é o as de ouro, é o 3D. É o materialismo. É você não unir o verde com laranja e não botar mostarda nessa receita. No futuro próximo, 4 de ouro. Então, tá pedindo para você guardar essa receita. Porque o 4 de ouro, ele está guardando algo que ele está aprendendo a fazer, a receita. Mostarda. Analogia da mostarda, ok? 3 de copas no teu conselho. É você juntar esse triângulo. O que é triângulo, tia Sô? São 3 fatores. Você tem a base embaixo e o topo em cima. A carta dos 3 pedidos, ela é um triângulo, 3 de copas. São 3 fatores. A base e o de cima. Como eu coloquei lá no vídeo do short, que vai estar também aqui na playlist de setembro, o vídeo do short da carta dos 3 pedidos que eu fiz em agosto. Ele vai estar aqui presente na playlist de setembro. Tem uma imagem que tem um triângulo. Tem o 2, o 3 e em cima tem o 1. 1 é o teu pedido pessoal que você quer que aconteça. Para acontecer o número 1, você tem que fazer o 2 e o 3 funcionar nesse triângulo do 3 de copas para dar certo, para ativar o teu 1. Então, é a base do 2 e do 3 que faz o 1 funcionar. Esse segredo, ele foi revelado a todos. Muitos me perguntaram como é que vai funcionar essa carta, tia Sô. E eu pedi em meditação, porque a carta está sugerida no livro famoso, o livro O Segredo. Faz a carta, conjuga o verbo no presente. Mas como é que funciona essa carta? Por que não estava funcionando? E eles me mostraram. Precisa funcionar a base de baixo para ativar em cima. Faz sentido na tua cabeça? Se você não construir a base embaixo da casa, a casa cai. Então é o de baixo que faz construir o de cima. É o pedido número 2 e 3 que ativa o número 1. A carta dos 3 pedidos em eclipse lunar poderoso de 7 de setembro. Se você nunca fez essa carta e você ouve falar dela há 7 anos no canal, experimenta, que custa. Se quiser mandar a doação de R$50, eu ainda tenho 32 lugares. Faltam 32 nomes para virar 77 para eu recitar no dia 7 de setembro. Mas você precisa fazer sua carta subjacente e queimar no mesmo horário que eu vou recitar, que são as 14 horas e 31 minutos da tarde, 7 de setembro, no eclipse lunar.
para transformar a sua vida e fazer funcionar essa mostarda. Porque se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisava da Tia Sô. E aqui é você, cavaleiro de espadas, signo de Gêmeos. Aquele que proclama, que fala, que late igual um cachorro, mas não consegue atingir o desejo que você quer que acontece. Que tem uma coisa que você quer que acontece e você está me explicando, Tia Sô, como é que faz para funcionar? Então, estou te explicando. Aqui é você, na conclusão, proclamando essa vitória. Sem papapá, porque o cavaleiro de espadas ele capota quando ele começa a latir. Se você for com essa energia tua de cavaleiro de espadas, sem latir, você vai proclamar a vitória. E quando você abrir os olhos, você é mais poderoso que o Luke Skywalker. Eu tenho a força daquela espada energética de laser. Talvez você já brincou com essa espada energética de laser do Luke Skywalker. Você já se imaginou como Luke Skywalker. Você sempre quis ter o poder mental da telepatia do Luke Skywalker. O que acontece? Você escuta dizer por aí que existe esse poder Zen, mas por que você não consegue? É por causa da mostarda. Jesus já explicou, eu estou tentando explicar. Eu só estou te lembrando que você já sabe, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo, você já sabe da parábola da mostarda. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. Quem está me assistindo já sabe da parábola da mostarda. Eu não estou contando novidade para você. Na energia externa, 3 de paus, aqui, voilà, et voilà. Você fala francês? Quando você entender 3 de copas, que é o conselho, 3 de paus, é a carta, de novo, 3, o triângulo, que a base dos 2 pedidos faz funcionar o teu automaticamente. O sol, pois é. Você faz esse pedido em eclipse lunar do dia 7 de setembro, você recebe o teu pedido no eclipse solar do dia 21 de setembro. Vão ter 2 eclipses em setembro. É muito mais rápido e muito mais fácil, muito mais maravilhoso e muito mais incrível do que você imagina ser. Você não tem nem noção do que é ter fé do tamanho de uma mostarda. E por última carta, 6 de ouro. Você recíproca aquilo que você sente, porque sentir para fazer, sentir no chakra laranja, para fazer no chakra amarelo e perdoar no chakra verde. E se você fizer no sentir e perdoar no verde, o amarelo também sai. O 6 de ouro é o recíproco daquilo que você faz, das suas ações, do teu coração também. Dessa caridade, dessa generosidade incrível que você tem com o ser humano e com os animais. Que você quer que funcione para poder alcançar o desejo que você deseja, que essa coisa que você quer não acontece. Por quê? Porque a tua fé, ela é linda e maravilhosa. Mas se fosse poderosa como um grão de mostarda. Sabe por que Jesus falou mostarda? Naquela época, a mostarda ela tinha um tempero muito forte, ardido. Era aquela mostarda. Hoje a mostarda ela não tem gosto de nada, mas a mostarda da época de Jesus era uma mostarda neutra. Não era neutra, ela era mostarda forte, picante. Ela era muito picante. Muito picante, além do que vocês imaginam. Vocês não têm noção. A mostarda na época de Jesus era igual um jalapeno, era igual uma pimenta malagueta. E uma sementinha de mostarda dava aquele sabor maravilhoso, refresco na boca, pelo seu ardido, pela sua pimenta. Mas era um grãozinho de mostarda.
Boa sorte, signo de Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. Para o mês de setembro, abençoado, ungido, amado, protegido. Que assim seja, amém. Tá tudo conspirando ao seu favor. Só falta você acreditar do tamanho de um grãozinho de mostarda. Abraço energético da Tia Su. Shalom, salam aleikum, namastê.